somente é admitido, entretanto, quando comprovado suficientemente ter havido desvio de bens, né? O desvio de bens, tudo bem. Com o devedor transferindo seus bens à empresa na qual detém controle absoluto. Tudo bem que ele detém controle absoluto, mas o que ele foi? Não era uma execução? Ali, a pessoa não está fraudando a execução, é fraude à execução. Não precisa responsabilizar a pessoa jurídica por uma fraude à execução. Vocês estão entendendo? A tecnicidade do nosso direito é uma fraude à execução. É ineficaz o ato. Não é que foi realizado. Tem que voltar para o patrimônio lá do devedor. Ou a parte que foi transferida para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem que pegar, se não tiver o dinheiro, vai ter que pagar. Né? Houve um desvio ali de finalidade, mas ia entrar numa discussão, os demais sócios tinham que estar sabendo. Né? Porque como é que ia saber que o cara lá está devendo alimentos? Vamos imaginar a seguinte situação, e o devedor fosse lá e fizesse um aumento de capital, colocando 200 mil reais a mais. Por isso tem que analisar o caso concreto. Continuando todavia deles a usufruir integralmente, conquanto não integrem eles o seu patrimônio particular, porquanto integrados ao patrimônio da pessoa jurídica controlada. Então tudo bem, ele é o sócio controlador, mas tem outros sócios, não poderia responsabilizar de uma maneira ilimitada, isso que eu quis demonstrar naquele exemplo lá do R$ 1.000.000, não poderia responsabilizar a pessoa jurídica de uma maneira ilimitada, mas tão somente tornar ineficaz o ato que foi realizado. E eu digo para vocês isso com base na lei. Olhem lá o artigo 137 do Código de Processo Civil, que fala que o ato ele é ineficaz. Não diz que você vai responsabilizar toda a pessoa jurídica pela dívida. Simplesmente o ato que o sócio controlador, devedor de alimentos praticou ao passar o dinheiro para a pessoa jurídica e tendo ela conhecimento, né, dessa fraude, e mais a situação ainda, né, porque você está falando aqui de fraude e execução. Ela tinha conhecimento que aquele dinheiro não foi utilizado lá para pagar lá, veio para a pessoa jurídica, vai entrar mais nessa discussão, né? Mas seria o quê? Uma fraude e execução, entenderam? Né, que o dinheiro foi transferido para o nome da terceiro. E com base no que eu digo isso? Olha o artigo 790 do Código Civil. Aqui, que eu estou citando para vocês. São sujeitos à execução os bens. Então eu critico a aplicação da teoria da desconsideração inversa, chique, né? Da personalidade jurídica, porque eu digo que o direito, está aqui, ó, Código de Processo Civil, esse que é o artigo 790, tem instituto, aqui tem dispositivo próprio para aplicar ali. Diz o seguinte: são sujeitos à execução os bens do devedor, não é o caso do devedor dos alimentos, ainda que em poder de terceiros. Se estiver em poder de terceiros, que é da pessoa jurídica, está sujeito à execução.